Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do artigo Condições para uma Teoria por Vir, ou a Teoria após a Teoria, ou as Potências do Tempo, de Oscar Cornago. Vídeo e leitura já iniciados anteriormente. Então, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no canal para procurar o vídeo número 1. Procure lá a descrição Cornago, Oscar 01, para pegar o início da leitura do artigo. Diz o seguinte, o resumo. Partindo da dimensão temporal colocada aqui pela questão da teoria, este estudo aponta para a temporalidade do acontecimento cênico como potência crítica. Para isso, dado que a teoria diz que a cena começa com um olhar, buscou-se olhares desde a filosofia até a performance, passando pelo teatro dramático e pelas intervenções cênicas, para servir de guia nesse estudo. Essas visões são analisadas como operações no tempo em torno de uma constelação de termos como cesura, superposição, coexistência, respiração, desdobramento, cruzamento ou metamorfose, aqui apresentados como condições para uma teoria que está por vir. Esse é o tema do artigo que estamos lendo nesse momento. Nós estamos também com o canal aqui do Ficções Performativas, numa versão apenas em áudio no Spotify, para o seu conforto. Estamos lendo lá nesse momento Performance do Valor, de Fábio Quinas, artigo já lido aqui no canal também. Então agora você tem mais opções. Se quiser assistir o vídeo ou se quiser apenas ouvir, pode ir lá para o Spotify, procure lá Ficções Performativas. Vou deixar a descrição também aqui logo abaixo e também outras informações interessantes se você quiser acompanhar. Como eu sempre digo, para pular essa introdução é só ver aqui na timeline a marcação onde começa exatamente a leitura, mais ou menos por aqui. Sempre tem uma introduçãozinha, mas se quiser direto para o vídeo você pula essa parte. Tá bom? Então, agradeço muito a sua audiência, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e se inscrever agora também lá no Spotify, no Ficções Performativas. E se você quiser, dá para dar uma olhada aqui no canal e procurar outros vídeos de outras leituras que talvez possam vir ali interessar, entre dramaturgia, leitura de artigos, teses, dissertações, resenhas, dramaturgia, peça teatral propriamente, e alguma coisa de literatura também. Lá no Spotify tem o conforto apenas do áudio, que você pode estar apenas ouvindo, fechar os olhos e relaxar e se concentrar na leitura. Muito bem? Oscar Cornago, pós-doutor no Instituto de Ciências do Teatro da Universidade Livre de Berlim, lá onde atua também a renomada pesquisadora Erika Fischer-Licht, chefe do departamento, né, da Freie Libre Berlin. Ele também, Oscar Cornago, foi doutor na Universidade Autônoma de Madrid em Filologia Hispânica, investigador do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Superior de Investigações Científicas de Madrid. Então, até o momento desse artigo, que é de 2024, ano passado, diz aqui que ele está em Berlim, no Instituto de Ciências do Teatro da Universidade Livre. Leremos o capítulo A Obra e o Artista, Desdobramentos, traduzindo direto do espanhol. Estamos na página 15 e vamos até a página 20. Teremos 6 páginas. Então, vocês estão prontos? Prontas? Peguem seu café, chá, água, o meu eu já tomei. Estiquem as pernas. E vamos à leitura. A Obra e o Artista, Desdobramentos. Este é o olhar de um espectador sobre um artista que, por sua vez, observa com fixação sua própria obra, que não consiste unicamente no objeto, desenho, instalação que está mostrando e ao que olha com certa obstinação, mas sim no momento de fazê-lo e fazer-se público, na situação que se cria frente a esse grupo de pessoas de que toma parte o espectador, de que parte este olhar. Os encadeamentos de olhares, resgatados agora como condição para uma teoria por fazer.
Esta condição se refere aqui a um jogo de desdobramentos ao longo de um laço que não deixa de voltar ao ponto de partida, ao lugar do olhar, que é sempre o mesmo e distinto, contingente e situado. A obra em questão se chama El Desdoblamiento, o desdobramento, um trabalho de Jaime Vajauri, escrito com 2 L's, Jaime Vajauri, apresentado como exposição em La Casa Encendida, de Madrid, aos fins de 2014. Referência La Casa Encendida 2024. Revisando a documentação sobre o trabalho, o espectador se surpreende ao reconhecer-se no vídeo que o Centro Cultural fez a título de documentação e que pode consultar-se também no site da web do artista. Ali se vê fugazmente entre o público refletido nesse outro eu, que retorna tempo depois através daquela imagem, daquele momento, no que se descobre mais jovem, mas com um gesto entre sorridente e reflexivo, que não lhe deixa de resultar familiar. Impossível saber agora em que estaria exatamente pensando, mas possivelmente aquele gesto tivera já então algo que ver com essas discussões teóricas que saem em torno ao que poderia vir depois da performance. Se deduz pelo momento da obra e o tema de um artigo que escreveu por então, no que tratava também um trabalho de Jaime Vajauri como parte de Los Torresnos e que foi publicado casualmente nessa mesma revista. Mas isto não seria, diz o espectador, mais que uma projeção bastante forçada desde o presente, uma projeção que não passa, todavia, por aquele momento de desdobramento de que tratava a obra, que de algum modo deveria afetar não só a nosso espectador, mas sim aquela teoria por vir, entendida também como uma maneira de olhar e desdobrar-se no tempo, reconhecendo e desconhecendo aquela imagem dele mesmo. De qualquer forma, provavelmente o que tivera então na cabeça seria uma sensação mais bem emborrada, não imediata, e menos conceitual de uma reflexão acabada sobre o tipo da performance. Com certeza, aquele gesto tão somente respondia à excitação pelo estranhamento produzido por um tipo de trabalho que não esperava de um criador cuja obra, ao menos em sua linha mais performativa, havia seguido com interesse. Mas isto que estava vendo decididamente, ou era distinto, ou pertencia a outro momento. Vajauri é um artista multidisciplinar com sede em Madrid. Sua trajetória se iniciou no início dos anos 90, no âmbito da performance e os experimentalismos conceituais. Desde então, sua produção tem passado por formatos, meios e linguagens distintas, como vídeo, desenho, colagem, edição, e ainda que se tenha apresentado em espaços teatrais, sobretudo de forma crescente a partir dos anos 2000, não seria justo identificá-lo apenas como criador cênico, dramaturgo, ator ou diretor, ao passo que sua atividade artística participa em grande medida de tudo isso. Em todo caso, o que se tem mantido desde os inícios é o espírito da performance e uma forma de trabalhar desde a imediatez do fazer, o corpo, a ação e a experiência, e possivelmente é desde esta inquietude performativa que é que se entender a vontade experimental que anima o seu trabalho. Com Los Torresnos, formação que cria junto com Rafael Lamata em 1999, e com a que recebem um amplo reconhecimento para além do âmbito da performance, introduzem já um claro deslocamento para a cena. Mas a ação física, rítmica e conceitual seguirá sendo o eixo de construção. Deslocamento desde a cena, né? Deslocamento desde a cena, mas a ação física, rítmica e conceitual seguirá sendo o eixo de construção, o que ele trabalha com Rafael Lamata em 1999
e que recebe um amplo reconhecimento para além do âmbito da performance com essa formação chamada Los Torresmos. Então, el desdoblamento avança em uma direção, em certo modo, comparável, mas claramente distinta. A cena funciona como um meio para modular a relação do artista com sua obra. Deste giro em direção a si mesmo nasce o teatro e, em certo modo, também a teoria. Ainda que, neste caso, não se trata do teatro ou a teoria como um fim ao que se queira chegar, mas sim de um uso mais bem instrumentalizado ou acidental. Este trabalho consiste efetivamente numa série de desdobramentos, não apenas nas folhas de papel dobradas uma e outra vez até reduzi-las à sua mínima expressão que formavam parte da exposição, mas também os desdobramentos da própria exposição consiste em uma e várias coisas ao mesmo tempo. Por um lado, se trata de um percurso guiado pela exposição. Trajeto, percurso pela exposição. Mas esse trajeto supõe tanto uma dramaturgia performativa da mesma exposição, que é o encargo inicial que lhe propõe a instituição, como também um trabalho de mediação, não apenas da exposição, mas por extensão da própria instituição. A dimensão pedagógica não ocupa, como se entende normalmente, uma posição secundária com respeito às outras duas, trajeto e exposição, performance e obra plástica, até o ponto de que seria difícil separá-los. Cada uma torna possível que existam as outras, pelo que finalmente poderia se considerar toda a obra como uma estranha operação teatral de desdobramento e multiplicação, uma obra com várias faces superpostas, como se se tratasse de um cubo mágico. A proposta não se apresenta como pretensões de grande obra. Seu tom menor, como se for uma espécie de jogo, experimento ou complô, dissimula a complexidade da construção. É parte da teatralidade de toda a apresentação. Tudo resulta muito próximo, cálido, terno e ao mesmo tempo raro e teatral. Deste modo, o percurso não se inicia numa sala ou espaço da instituição, nem tampouco na entrada central do edifício, mas sim que o artista, vestido com uma bata branca, recebe a um pequeno grupo do público integrado por não muito mais de 10 pessoas, num pequeno acesso lateral utilizado unicamente pelos trabalhadores do centro. Ali começa uma deriva pelos locais mais distantes, mais recônditos do edifício. Passagens estreitas, sótãos, falsos tetos, elevadores, oficinas, saídas de emergência, corredores distantes, portas não notadas, chamando a atenção até locais então em que dificilmente se houvera detido o olhar. Nestes lugares insuspeitados aparecem as obras objeto da exposição, obras nem sempre evidentes, que de outro modo houveram passado inadvertidas, como por exemplo chicletes grudados no teto, meias enroladas dispostas em estantes, pequenas montanhas de pelúcias, armas feitas com plásticos reciclados, ou simplesmente ângulos e perspectivas onde se descobre dimensões imprevistas sobre o espaço, a realidade ou a instituição. O guia faz pensar em um habitante solitário e obsessivo, que de um submundo que poderia ser o submundo da arte, da instituição ou da sua própria vida. Pela relação que se coloca, se diria que o trabalho não se faz para o público, mas sim com o público, e que o seu olhar, presença, é um elemento a mais de um cenário com várias faces, construído em frente a um terceiro olho, encarnado na instituição, a arte, a história ou alguma outra construção da consciência pública. A estrutura da obra, se diz na apresentação, entre aspas, explica uma maneira de afrontar a criação, aspas. Posição que podemos resgatar para o campo da teoria
enquanto não apenas um resultado, mas sim um modo de afrontar uma atividade. Esta intenção pedagógica e autorreflexiva articula a dramaturgia de um teatro, apresentação que funciona em relação, mas sem perder uma certa autonomia, com as obras expostas. Inclusive, poderia-se pensar a exposição como um tipo de ficção para apoiar a obra, mas também o contrário. O guia não economiza recursos para esclarecer os mistérios das peças expostas ou da própria instituição. Mas as explicações, longe de resolver os mistérios, se submergem neles sem renunciar à pedagogia, mas sim, ao contrário, tratando de ser, todavia, mais claro. A credibilidade desta estrutura fica logicamente em suspenso, mas a própria lógica que delimita e separa cada um destes campos, como a exposição, a arte ou a instituição, ou em outra ordem de coisas, teoria e prática, arte e conhecimento, a que se dilui e confunde. Mas a surpresa daquele espectador não estava causada por esse caráter híbrido do trabalho, algo ao que seguramente estava acostumado, mas sim por algo que talvez menor ou meramente instrumental, ainda que provavelmente relacionado com o anterior, que era a função do teatro dentro dessa maquinária expositiva, pedagógica e performativa. Isso seria o que se lhe escapava. Onde começava e acabava o teatro, dentro desse espaço de terras movediças? Onde começa e acaba o teatro, dentro desse espaço de terras movediças? Arte, instituição, estrutura. Esse trabalho não foi um caso isolado de experimentação com o teatral e a obra de Vajjauri, mas sim, ao contrário, o recurso ao teatro e ao teatral se foi diversificando desde aqueles anos através de projetos muito distintos. Essa obra, El Desdobramento, o Desdobramento, concretamente passou a formar parte de uma linha de investigação iniciada em 2013 sobre a performatividade da exposição, na que se foram integrando outras apresentações em que se cruzavam teatralidade e pedagogia em função das linhas de trabalho dos projetos expositivos. O autor se refere a este giro como um momento determinante e um ponto de partida até novos territórios, onde a orientação da ação não é um lugar conclusivo como é normalmente, né, a norma, mas todo o contrário, é a origem, a pergunta, a tese a desenvolver. Novamente, o autor se refere a este giro como um momento determinante e um ponto de partida até novos territórios, onde a linha de ação não é um lugar conclusivo, como geralmente é a norma, mas sim todo o contrário, é a origem, a pergunta, a tese a desenvolver. Considerar a ação não já como um resultado ou realização pontual no momento presente, mas sim como ponto de partida para um tempo de depois de, supõe uma troca de perspectiva importante na tomada de consciência de uma temporalidade mais complexa. Estas obras, a modo de conferências performativas, se apresentam como relato e prática de um processo de experiência e aprendizagem reconstruído em frente ao público a partir das linhas desejadas pela obra-ação. O que supõe um modo de repensar, continua o autor, onde está a obra e quais são seus limites. Uma abordagem que podemos extrapolar também no campo da teoria para nos perguntar por seu lugar, limites e modos de sobrevivência, e o que é o mesmo pela teoria após a teoria. Em outras linhas de trabalho, não serão já os restos deixados pela ação os que funcionarão como paisagem de fundo, mas sim a vida biológica e afetiva do artista, recuperada a modo de arquivo desde a consciência do seu transcurso temporal. Este é o caso de La Mitad, uma celebração, um projeto de longa duração sobre a passagem do tempo e o corpo, iniciado por conta do seu aniversário de 50 anos, em 2015,
que tem sido apresentado desde então periodicamente, ajustando-se mais ou menos aos sucessivos aniversários do autor, dando lugar a obras sempre distintas. Ou, no caso da série de apresentações em formato de concertos cênicos ou conferências rítmicas, a partir da sua experiência da pandemia, entre as que destaca Teatro Pandêmico Animal, de 2021, será o mundo no seu sentido cósmico, o que se recupera como paisagem de fundo. Estes três núcleos, obra plástica, corpo biológico afetivo e mundo cosmo e sonoro, delimitam três tipos de passados presentes sobre os que se constrói estes teatros após o teatro, apresentados por sua vez como uma sorte de práticas da teoria. Em outras linhas de trabalho, não serão já os restos deixados pela ação os que funcionarão como paisagem de fundo, mas sim a vida biológica e afetiva do artista. Opa, desculpa, esse já foi. Este tipo de trabalhos, aos que poderíamos referir-nos como dissertações práticas, concertos teóricos ou experiências conceituais, se apresentam não como ficções ou representações teatrais, ainda que participem de ambas as coisas, mas sim como trabalhos de investigação, mediação e pedagogia que buscam uma comunicação direta com o público, a modo de conversa ou conferência, o que faz pensar, enquanto a um marco cênico, em uma situação antes que uma ação ou representação. Agora bem, a claridade expositiva destas apresentações é o outro lado sobre o que se sustém a opacidade do momento de experiência de que parte e ao que chegam. Poderíamos nos perguntar igualmente sobre a teoria como situação de reflexão, antes que a apresentação com um tom afirmativo que se encerra com umas conclusões. Ou dito de outro modo, ao fazer prático como lugar da teoria, recuperando a função desse tipo de espaços na pedagogia performativa de Vajauri, como lugares de transição, de transformação. O que se mostra, aquilo sobre o que se fala e atua, vem de trás e viaja até outro lugar. Não nasce e acaba na obra, teoria, explicação, mas sim que esta se constrói como um intermédio entre mundos, um lugar de passagem entre o desenho e a mão, a imagem e o olhar, as ideias e o corpo, o passado e o porvir. Esta consciência temporal, que percorre todo o seu trabalho, se reflete igualmente na disposição da sua página web, na que se encontram seus trabalhos, assim como anotações e impressões pontuais ao longo da construção da sua própria página. Se seus projetos se constroem desde um presente passado que lhes faz tomar consciência da sua durabilidade, na web se recuperam desde um presente futuro que olha ao depois das obras, classificando-as segundo foram feitas faz muito ou pouco, ou se voltarão a ser feitas muitas vezes ou nunca mais. Mas todos esses tempos, quando se navega pela página, se terminam cruzando e confundindo, o de antes com o de agora, o de sempre com o de quase nunca. Daí a necessidade de uma bússola para mover-se no tempo. Estas bússolas são as próprias obras funcionando como dispositivos temporais ou lições de teoria práticas para se situar no tempo. Assim, quando em 3 de março de 2021, disse em um de seus apontamentos na web, recebe uma foto sua de 30 anos atrás, como se de um resto de um tempo remoto se tratasse. E se lhe acendeu a luz do piloto automático, do piloto de emergências. Entre aspas, sigo fiel à minha máxima, eu sou outro. Um sentimento de outra idade que nos devolve ao princípio desse olhar teórico. Bem, aconselho olhar o site de Jaime Vajauri, procurar na internet, Jaime Vajauri, como diz ali, o site de La Casa, a Casa Encendida, com N, Encendida, procurar El Desdoblamiento,
para continuar aqui a extensão desse pensamento e olhar também esse projeto dele que se apresenta a cada edição do seu aniversário, que eu achei bem interessante. No próximo vídeo, balance provisional, é o último capítulo e encerraremos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem que já a gente faz a leitura do próximo vídeo de Condições para uma Teoria por Vir, ou a Teoria após a Teoria ou as Potências do Tempo, de Jaime Vajauri. Acompanhem o início da leitura aqui nos outros vídeos, é só olhar aqui no canal. Se inscrevam e, se quiser contribuir, ajudar a reforçar o nosso trabalho e continuarmos a fazer conteúdo aqui. Agradecemos qualquer contribuição, fica a descrição da chave Pix aqui embaixo da descrição, tá bom? Acompanhem também lá no Spotify, um beijo no seu coração, se aqueçam, fiquem seguros, segures e até já.